Carlos, estou aqui hoje para uma aula sobre o Iluminismo, um movimento intelectual que se inicia no século XVII, na Inglaterra, e tem seu apogeu no século XVIII na França. Mas para a gente entender o Iluminismo, a gente tem que entender como era a sociedade, a forma de governo que vigorava na Europa antes do século XVII. E esse tipo de governo era uma monarquia absolutista, que tinha aí como principal ponto a concentração de poderes nas mãos do rei. Uma sociedade de privilégios em que a posição social das pessoas vinham do nascimento. Esses privilégios era o de não pagar impostos, ocupavam cargos públicos sem a menor qualificação, enquanto que o restante da população arcava com os impostos e com as obrigações. Nesse momento não havia, eles eram todos súditos do rei, deviam obediência. Vigorava ainda a teoria do poder divino dos reis, que os reis foram colocados no trono pela vontade de Deus. Então eles eram como se fosse Deus, representantes de Deus na Terra. Então o Iluminismo, a partir do século XVII, ele surge como uma consequência do próprio desenvolvimento que está ocorrendo na Europa, desde o renascimento cultural, passando pela reforma religiosa, que começa a questionar e propor mudanças para a sociedade europeia. E no século XVII, com as revoluções inglesas, isso fica mais latente ainda. Mesmo que ocorra essa revolução na Inglaterra e demore para chegar ao continente europeu, mas vai chegar. A substituição na Inglaterra da monarquia absolutista pela monarquia parlamentarista foi o primeiro passo da luta para a declaração de direitos, o fim dos privilégios. Então, e o Iluminismo, ele é um dos pontos chaves para a gente entender até o mundo contemporâneo ou a atualidade de hoje. E com isso nós aprendemos que o Iluminismo ele é uma corrente filosófica, intelectual e científica, que tem como premissa a racionalidade, o uso da razão, a liberdade de expressão, a individualidade, a tolerância religiosa, a livre expressão. Então, o Iluminismo ele tem como carro-chefe esses elementos, que veio combater o regime que até então vigorava. E ele vai ser um dos elementos chaves para que isso alcance o mundo inteiro. Serão usados todos os mecanismos possíveis para divulgar as ideias iluministas. Como? A imprensa. A imprensa ela foi um elemento chave para divulgar as ideias iluministas. Então, isso vai correr o mundo. E isso vai levantar o mundo contra a opressão, contra a tirania, contra a intolerância religiosa. O Iluminismo teve vários pensadores que influenciaram a forma de governo, influenciaram a maneira de se pensar a vida social, a vida política e até a vida religiosa. Aí nós temos aí um dos pilares, que é o Barão de Montesquieu, que propôs a divisão dos poderes. Ele dividiu os poderes. Antes, o poder estava concentrado na mão do rei. Agora, através de Montesquieu e com suas ideias escritas no livro Espírito das Leis, ele divide esses poderes. Então, ele vai tirar esse poder do rei absoluto e vai dividir esses poderes e colocar em equilíbrio esses poderes. Aí nós temos o executivo,
O legislativo e o judiciário. Hoje, se a gente for contextualizar isso, o Brasil ele passa por uma crise, né? Hoje nós estamos vivendo um conflito entre os poderes, né? Porque não está tendo uma harmonia entre eles. E Montesquieu dizia, no espírito das leis, que esses poderes eles têm que estar em harmonia. Nenhum poder pode estar acima do outro, né? Porque é aquela velha frase: quando alguém adquire o poder absoluto, ele vai abusar do poder, ele vai oprimir os demais, né? Aí nós temos Voltaire também. Voltaire foi um filósofo muito crítico da igreja. Ele criticava a intolerância religiosa que vigorava na época. Desde a reforma religiosa, houve um conflito religioso muito grande na Europa, uma intolerância religiosa muito grande. E Voltaire, ele era um defensor ferrenho da liberdade religiosa, né? Você tem o direito de escolher a sua religião. Ninguém pode proibir isso de você. É a tolerância religiosa. Outra também, ele era um defensor da liberdade de expressão, né? Você tem o direito de exprimir as suas ideias, né? Isso é importantíssimo, isso é um dos pilares da democracia moderna, né? E contemporânea, né? Outro que nós podemos citar é Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Que veio com a ideia da democracia representativa, né? A qual é a vontade do povo, é através do voto, é através da nossa representatividade que nós temos que escolher os nossos governantes. Ele vai ser o único que vai combater a propriedade privada. Os demais defendem a propriedade, a defesa da propriedade, enquanto Rousseau ele faz uma crítica, né, à propriedade privada. Mas ele é um dos pilares da democracia moderna, da representatividade, né, em que as pessoas têm que ter o direito de escolher os seus governantes. O governante só está no poder pela vontade do povo, né? Então esses filósofos eles contribuíram de maneira veemente para que nós pudéssemos continuar, né, gozando de nossa liberdade de expressão, da nossa representatividade política, do direito do voto, de escolher os nossos representantes, da nossa participação política, né? Porque antes não existia isso, né? A partir dessas ideias é que começa a nossa longa jornada de participação, e isso vai sacudir a Europa, né? Então o iluminismo ele tem um dos pilares fundamentais, né? É abalar os tronos e derrubar os altares, né? É acabar com a superstição, com o sobrenatural, né? É levar o homem, né, a ver a luz, né, da sua racionalidade. É explicação através da razão das coisas que acontecem à nossa volta e diante da nossa vida, para que a gente possa buscar a felicidade, a prosperidade, né, e o progresso. Então, valeu, galera. Termina aqui essa aula de história sobre o iluminismo.